10 mil anos atrás. Então, para a gente entender o que aconteceu e por que a gente está vivendo no mundo em que a gente vive hoje, a gente tem que contar essa história assim, com calma e falando um pouco das transições culturais que aconteceram nesses últimos 12 mil anos, que nos levaram essencialmente de nossos ancestrais, que eram colhedores-caçadores, que viviam em bandos, né? Procurando por comida e por abrigo, ao que acontece hoje no mundo, né? Então, como chegamos aqui, é a primeira parte. A segunda parte, eu vou contar para vocês uma breve história do universo, porque um dos pontos fundamentais que eu quero passar para vocês hoje à noite é que é impossível separar cada um de nós, cada ser humano, cada ser vivo nesse planeta, seja animal, seja vegetal, da história do universo inteiro. Então, essa conexão cósmica que nós temos entre quem nós somos, do que nós somos feitos materialmente, e a nossa conexão, vamos dizer assim, mais espiritual com a realidade que é o nosso mundo, ela tem uma história que essencialmente começa com o Big Bang e que continua até hoje. Então, a gente precisa falar um pouco sobre essa história para vocês entenderem a conexão que cada um de nós tem com o planeta de uma forma profunda, visceral e absolutamente essencial. A gente continua na segunda parte da aula com a parte 3, que essencialmente eu começo a falar sobre a Terra como planeta, a Terra como morada da vida, eu conto um pouco a história da vida na Terra. E essas histórias que eu vou contar hoje, sinceramente, eu vou ser um contador de histórias para vocês. Eu vou contar várias histórias. Vou contar a história de como que nós fomos das cavernas para o mundo moderno, como que o universo surgiu há 14 bilhões de anos e desenvolveu para ter os planetas e estrelas que tem hoje, como que a vida surgiu na Terra há mais ou menos 4 bilhões de anos e como que ela está totalmente conectada. As várias facetas da vida estão conectadas entre si. Então, são histórias, narrativas que eu vou contar, que são, obviamente, com viés científico, mas não apenas. Uma das coisas que eu vou celebrar hoje à noite é o que eu chamaria de uma convergência de culturas, uma confluência de conhecimentos, né? Porque as perguntas que a gente se faz hoje sobre a origem das coisas, sobre o que é a vida, sobre o significado da vida, essas perguntas que são muito mais antigas do que a ciência. Elas fazem, essencialmente, elas são o cartão de identidade da humanidade, né? E uma humanidade que começou muito antes da Grécia Antiga, que começou muito antes do Egito Antigo. Então, a gente tem que voltar atrás para poder entender esse questionamento que é tão fundamental, né, do que eu chamaria vamos dizer assim, da necessidade que nós temos de entender nossas origens e nosso lugar no mundo, na comunidade, na família, na sociedade. E a parte final é onde eu apresento o que eu chamo de biocentrismo. Outras pessoas já usaram essa palavra antes, né? O Aristóteles dizia, né, que nenhuma ideia é nova, ela surge da amnésia de que as pessoas esqueceram que alguém já pensou isso antes, né? Então, a palavra biocentrismo, eu achei que eu tinha inventado até que eu fui descobrir que eu não tinha, mas vocês vão entender que ela é essencialmente uma proposta da gente recolocar, vamos dizer assim, a fundação moral da sociedade não centrada no ser humano e, vamos dizer assim, no lado capital do que significa ser humano, mas na raridade e na importância da vida para o planeta e para nós mesmos. Então, esse biocentrismo ele tem uma relação que começa com ciência, mas que se expande para uma proposta de uma espiritualidade secular, uma relação diferente com o planeta Terra, profundamente, na verdade, diferente com o planeta Terra, e, essencialmente, como que isso daí pode reorientar o que eu chamaria de nosso projeto de civilização. Então, a ideia aqui, ao contrário de vários intelectuais públicos que a gente conhece, vários deles que tentam criar
uma história distópica, cheia de catastrofismos sobre o futuro da humanidade no planeta Terra, eu tento criar uma outra história, uma outra narrativa que é muito mais construtiva, eu acho, mas que depende de todos nós. O sucesso dessa minha proposta vai depender de todo mundo que abraçar ela e levar ela a sério.